Graças e paz, amados. Gostaria de fazer uma pequena reflexão da nossa EBD de hoje. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, versos 13 e 14, que diz o seguinte: a palavra do Senhor. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Queridos, vou fazer aqui uma pequena reflexão da nossa lição, como já falei. É necessário ter muito cuidado com quem estamos aprendendo a palavra do Senhor, o nosso mestre, por exemplo. O apóstolo Paulo faz uma advertência para não sermos enganados pelos mestres. E ele não fala aqui mestre, não, ele fala pelos cães, para não sermos pego de surpresa, como muitos têm sido. Ele sabia identificar muito bem estas coisas. Ele tinha um discernimento espiritual grande sobre estas coisas. O segundo ponto aqui, ele aplica e é que nem sempre perder é derrota. As, as coisas que antes eram importantes, ele havia renunciado, Paulo, o apóstolo, e por causa do amor a Cristo, por causa de Cristo. E é interessante e ele nos chama atenção para isso. A gente não deve ficar vivenciando também só o passado, ou lembrando das coisas passadas e lamentando, como muitos costumam fazer ainda hoje. Lembrando sempre do passado, a gente deve olhar sempre para frente, olhar para o alvo, olhar para Cristo. Nós devemos olhar para frente e prosseguir para o alvo, que é Jesus e a nossa fé em Cristo Jesus. Devemos também desenvolver nossa fé e a nossa confiança no nosso Deus, porque Ele nos dá essa essa direção e, como diz mesmo Jesus, ter em Jesus a nossa confiança, independente das circunstâncias, ou de qualquer coisa. Nós somos todos os dias fortalecidos no Senhor. É necessário, neste tempo de pandemia, como a gente sabe, a gente fazer como disse o apóstolo Paulo, não é? Aprender a passar no tempo bom, saber conviver com o tempo bom e nesse momento difícil saber também conviver com esse momento difícil, porque nós precisamos aprender a estar na presença do Senhor no tempo bom e no tempo ruim. E nós sabemos que o nosso alvo, não importa as circunstâncias, o nosso alvo é Cristo Jesus. E é um desafio para cada um de nós nesses dias. Colocar a nossa mente em ordem e entender isso de uma forma sábia, dada por Deus, e prosseguir olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por quê? A lição fala que nós devemos alcançar o objetivo, realmente é o alvo, alcançar o nosso alvo. O nosso alvo é Jesus. Então nós não podemos ficar lamentando porque o tempo está difícil, o tempo está ruim, ou então desacreditando a fé. Por quê? A lição fala que nós devemos alcançar o objetivo, realmente é o alvo, alcançar o nosso alvo. O nosso alvo é Jesus. Então nós não podemos ficar lamentando porque o tempo está difícil, o tempo está ruim, ou então desacreditando.
A gente precisa olhar para frente e prosseguir olhando para Jesus. Que Deus assim nos abençoe e que nos dê um entendimento melhor sobre a lição de hoje. Amém.